Chegamos no livro de João, não o Evangelho, mas as cartas. Primeiro, segundo e terceiro João, já o penúltimo livro da nossa leitura da Bíblia. O próximo é Apocalipse, e aí ó, acabou para esse ano, que ano que vem tem mais, né? Este livro foi escrito ali por volta do ano 85 e 90 depois de Cristo. O autor já estava idoso e ele escreve para, assim, exatamente, os teólogos têm dificuldade de indicar a região que ele escreveu. Provavelmente a região de Éfeso, mas o fato é que ele escreveu para algumas igrejas e ali tinham judeus incluídos nesse povo, né, nessa comunidade, gentios e judeus, mas a maioria eram judeus, e espalhados por uma região. As igrejas naquela época eram em casas, então você vai ler essas epístolas e você vai parecer que ele está falando a uma senhora, né? Pode ser a uma líder, pode ser uma referência a alguma casa que as pessoas conheciam ali, mas o fato é que é a igreja de Cristo espalhada naquela região, principalmente na região ali da Grécia, né, e o Oriente de uma forma geral, a Ásia, mas essas igrejas se reuniam em casas. E João ele escreve para essas pessoas. João tem várias coisas em mente, porque havia um grupo de pessoas que tinham saído da igreja, eles estavam ensinando doutrinas erradas, eles tinham, primeiro, né, abandonado a igreja, negado a Jesus como Messias, como Salvador. Então João escreve para rebater essas pessoas que estavam negando Jesus, que não reconheciam que Jesus veio em carne, que não reconheciam que Jesus é o Senhor e Salvador. Também essas pessoas, eles causavam hostilidade no meio dos cristãos. Então era algo que precisava ser tratado e João é usado por Deus para tratar nessas igrejas, né? E a 1 João, a gente pode ler como, não exatamente como uma carta, mas como um sermão escrito, né? Um poema. E João, ele escreve, ele usa uma técnica retórica da antiguidade que era da amplificação. Ele quer falar sobre vida, sobre verdade, sobre amor, e para isso ele vai e volta no tema, mas aí ele usa recursos como a ênfase, a repetição, que é muito forte, a hipérbole e o contraste. E a gente consegue observar isso na escrita, né, dessa carta. 1 João, ela é maior, tem 5 capítulos. João vai lembrar o povo do Evangelho de Jesus. O autor está em mente o Evangelho de João, porque assim diz, né? Porque se assemelha à introdução ali com o livro de João mesmo, o Evangelho. Aqui nesse início ele vai falar de Jesus como a palavra viva e a maneira que Jesus e a obra da cruz traz comunhão e forma um corpo de Cristo. Aí a partir ali do versículo 5 do primeiro capítulo até o capítulo 3, vai usar o contraste de luz e trevas. E aí você vai perceber que ele vai trazer essa indicação. Quem é da luz anda de determinada maneira, quem é das trevas anda de determinada maneira. E lá ele já rebate, faz uma crítica aos líderes que negavam a existência de Jesus e de Jesus como Messias. E ele diz que esses homens são falsos cristos, né? Trazem, na realidade, um falso cristianismo, e eles são falsos cristos porque eles são contrários a Cristo. Melhor dizendo, eles são anticristos. É a palavra que ele usa, né? Eles são contrários a Cristo Jesus, e aí ele rebate esses falsos líderes que estão na igreja. Aí do capítulo 3 ainda, do versículo 11 até o capítulo 5, versículo 17, ele vai usar outro contraste, que é sobre o amor e o ódio. Ele vai usar o exemplo de Caim, por exemplo, né? Que com ódio mata o seu irmão. E ele vai trazer a seguinte definição: Deus é amor. Então ele vai ancorar a sua escrita a partir desse caráter de Deus, que Deus ele é
amor. E ele vai rebater também os líderes que não são cristãos, que são anticristos. Nesse momento, ele vai usar o outro termo para esse povo, que é falsos profetas, que aí estão negando a Jesus Cristo como Messias, como Salvador, que se levantaram, né, para trazer essa divisão, esse tumulto e tirar a centralidade do cristianismo, que é justamente Jesus Cristo. E hoje a gente continua vendo isso, né? Falsos líderes dando outra roupagem para Jesus, para tirar a divindade e a salvação em Cristo Jesus. E aí, esse primeiro livro conclui João falando que nós sabemos que Jesus é o Cristo. E ele escreve esse capítulo, e eu quero ler para você o versículo 20, porque esse versículo 20, ele traz exatamente o que João está defendendo. E aí esse versículo ele é muito importante. Estou abrindo aqui porque eu não deixei aberto, né? Mas é fácil aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 20. 1 João 5,20 vai dizer o seguinte, olha só. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque a carta, ele está rebatendo esses falsos mestres e ele é taxativo. A gente conhece o verdadeiro Deus e nós o vimos. E agora nós estamos testemunhando daquilo que nós vimos. A segunda carta de João, ela é pequenininha. Ele também vai escrever para rebater esses falsos mestres. Ele começa falando igreja querida, né, amada igreja. Ele está mais uma vez rebatendo esses homens e para que a igreja tome cuidado, não receba essas pessoas. Esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses anticristos, não os receba dentro da igreja, porque se você der espaço para eles ensinarem, eles vão lançar mentiras e vai causar uma destruição, porque o inimigo, ele age para destruir a igreja de várias maneiras. Ele tenta destruir a igreja de fora para dentro, trazendo mundanismo, trazendo todos os artifícios do mundo para dentro da igreja. E ele tenta também destruir a igreja de dentro para fora, com esses falsos mestres, se colocando como sábios, mas falam loucuras. E a loucura que eles falavam Jesus não é Messias. Veja bem, né? Tinha essas coisas aí que eles tentavam levar a todo custo e, obviamente, estavam pecando. E aí, João fala, não dê apoio a essas pessoas, não permita que elas falem na igreja, nas igrejas reunidas. E, por fim, 3 João, ele vai escrever especificamente ali para Gaio. Gaio era um líder numa igreja, mas lá tinha outro líder chamado Diótrefes. E o problema de Diótrefes é que ele já não estava deixando ninguém chegar lá. Talvez num zelo, não sei. E João escreve para Gaio que eles devem receber os genuínos cristãos, porque existiam genuínos cristãos, e eles deveriam receber essas pessoas e ter comunhão com elas, mas se afastar e não permitir esses falsos profetas. E Diótrefes estava fazendo várias coisas atrapalhando os genuínos cristãos. Então, uma palavra também aqui de admoestação, de sabedoria de como lidar com cada situação. E este é o livro de João, pequeno, facinho de ler. Leia a Bíblia, se aprofunde na palavra de Deus, porque vale muito a pena. E olha só, nós estamos acabando a leitura, mas eu sei que muita coisa boa a gente pôde aprender e eu espero que estes vídeos tenham abençoado a sua vida, tá bom? Continue comigo. No Natal, dia 25, sai o último vídeo falando sobre o livro de Apocalipse. E tudo isso foi feito para que a sua vida seja abençoada. Eu espero que tenha sido abençoada, tá bom? Então, muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Se você ficou até agora, já se inscreva no canal, deixa like, pode comentar, fique à vontade. E até a próxima, tá bom? Deus abençoe e até mais.